Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, nessa quarta-feira, dia 25 de março de 2020, trazendo o nosso vídeo de quarta-feira, oportunidades da Bolsa, onde eu apresento para você 3 ações que, pela minha visão, podem ser boas oportunidades de investimento para você alocar o seu capital, tá certo? Então vamos começar aqui esse vídeo. A primeira companhia que me chama a atenção é a B3SA3, que são as ações da própria B3, da própria Bolsa de Valores aqui no Brasil. Com o surto de coronavírus, nós tivemos os preços caindo da região de máximas em 53, 55, mas é um gatilho interessante na ponta compradora, no gráfico diário, testando essa região de suporte entre 34,90 e 30,20. Nesse momento aqui, parece que o fundo do poço das ações da B3 foi na região aí de R$ 30,20, tá certo? Entrando nesse investimento, a gente pode ter uma parada do gráfico na região de 42,45 e superando essa faixa, muito provavelmente os papéis venham testar aqui essa região de topos em 50,40, 53,55. Foi uma queda aí, uma queda de 45,5%, então os papéis bem desvalorizados, trazendo oportunidade aí de entrada para quem investe visando aí o médio a longo prazo. Vamos dar uma olhada agora nos fundamentos da B3. O VPA, que é o valor patrimonial da ação, seria na casa de R$ 12,30. Então, o preço agora, vamos atualizar, R$ 37,25. Os preços da ação, nesse momento, a gente pode confirmar que não seria um preço justo. Você pagando aí praticamente 3 vezes, né? 3 vezes acima do que seria o valor justo de mercado, mas a gente tem alguns outros indicadores aqui que nos chamam a atenção que pode validar esse investimento. Pagando 1,01 de dividendos, é um dividendo alto comparado ao nosso mercado de ações aqui no Brasil. O yield também muito interessante em 3,20%, já se aproximando da nossa Selic hoje em 3,75%. O que isso significa? Significa que o que você vai ganhar de dividendos carregando essa posição compradora por mais de um ano, você já vai ter um ganho aí. Operar na bolsa não é renda fixa, mas o yield te traria 3,20% de juros ao ano, você considerando a ganha sobre os dividendos, tá certo? O nosso preço-lucro também está ruim, está um pouco alto. Agora é uma companhia que apresenta bons balanços. Vamos dar uma olhada aqui nas ações da B3SA3. Uma empresa faturando bastante recentemente. A gente tem um bom demonstrativo de receitas e de lucro líquido. Questão de balanço patrimonial também muito interessante, o ativo sendo mais que o dobro do passivo, eu presto atenção nesses indicadores também. E questão de caixa, é uma companhia com um bom caixa também, historicamente aí ao longo do ano passado. Então, bastante dinheiro aí para conseguir superar esse momento de crise, de surto do coronavírus. Outro indicador importante aqui na parte fundamental, a gente pode notar que o lucro por ação, ele vem numa escala ascendente. Só em 2017 aqui que caiu um pouquinho, mas ainda ficou acima de 2014. Então a gente pode notar que a companhia, nos últimos anos, ela vem trazendo uma boa margem de lucro sobre a sua ação. Esse histórico aqui do LPA, ele traz para a gente uma visão que a companhia tem crescido aí ao longo dos últimos anos. Então, parte fundamental, foge um pouquinho o valor patrimonial da ação, foge um pouquinho o preço-lucro. É difícil você conseguir
achar uma companhia que seja perfeita em todos os sentidos. Mas convergindo o momento gráfico do papel com seus fundamentos, eu acredito ser uma boa oportunidade de investimento, tá certo? Segundo papel que eu quero trazer para a nossa análise de hoje são as ações da Petrobras. Eu até aumentei um pouco minha posição ontem na Petri 4. Petri 4 também é uma companhia aí que paga dividendos. Nós tivemos aqui nessa região de suporte 12,75, 11,55 até 10,50. Parece que foi aí também o fundo do poço para a Petrobras. A gente já teve aqui no gráfico diário alguns gatilhos de entrada de compradores, tá certo? Petrobras sentindo muito a quarentena no Brasil, onde a gente teve uma diminuição da circulação de pessoas, da estrutura logística do país, e a Petro também sentindo bastante a recente guerra comercial pelos preços do petróleo que foi lá embaixo aí nesse agravamento da crise entre Rússia e Arábia Saudita. Dá até para a gente dar uma olhada aqui no petróleo. Deixa eu achar para vocês aqui o gráfico do petróleo. Então, o petróleo tinha a sua mínima recente aí dos últimos anos em 27,50, perdeu os 27,50, fazendo um novo fundo na casa de $20 o barril. Petrobras sentindo bastante também esse crash que nós tivemos no petróleo, que pode justificar as fortes quedas que nós tivemos no papel. Bom, Petrobras é uma gigante brasileira, né? Uma das principais companhias estatais do país. Não é a primeira vez que a Petrobras passa por fortes crises, mas ela sempre se recuperou. É muito difícil que mesmo no pior cenário que a gente possa imaginar, que o governo deixe a Petrobras quebrar, ainda mais porque o Brasil é extremamente dependente dos caminhões, aí, da parte logística rodoviária, para o funcionamento da sua economia. Então, Petro, nesse sentido tradicional, como sendo uma das blue chips aí da Bolsa, sempre pode ser uma boa oportunidade de investimento para você comprar visando o longo prazo, mesmo que demore alguns meses para ela voltar pelo menos a esses patamares que foram muito negociados ao longo de 2018 e 2019, nessa região aqui de 23,5, 24,5. E se você tiver uma expectativa um pouco maior, dá para segurar a ação da Petro para ela vir buscar aqui na casa de R$30, onde nós tivemos esses topos mais importantes aí dos últimos anos. Vamos dar uma olhada agora nos fundamentos da Petrobras. Petrobras já muda um pouco o cenário aqui. Preço da ação 12, vamos atualizar 13,35. E o valor patrimonial da ação seria 22,66. Então, hoje você pode comprar uma ação da Petrobras de forma mais barata, quase metade do valor que ela realmente vale no mercado. Uma companhia que paga bons dividendos, e nós temos o yield aí em 8,2% ao ano. É um yield excelente, praticamente o dobro do que a Selic paga hoje. Então, você montando uma posição compradora na Petro ao longo do ano, um ano aí, né, carregando para você ganhar os dividendos, você vai ter o dobro de ganhos da renda fixa, considerando os dividendos, não a possível variação que o papel pode ter na bolsa. Índice de preço-lucro também baixo, isso é muito interessante, isso atrai investidores. A gente vai ver aqui nos balanços que a companhia sofre um pouco no momento. A gente tem aqui, a receita total está interessante, mas o lucro líquido ainda segue baixo. Questão de balanço patrimonial, o ativo ainda segue maior do que o passivo, mas não gosto muito quando o passivo ele já se aproxima do ativo, mas enfim, ainda segue um cenário positivo. E questão de caixa nos assusta um pouco, mas eu volto a afirmar para você que a Petrobras, sendo uma das gigantes do Brasil, muito difícil que quebre no cenário de crise, por pior que ele seja. Vamos ver aqui o histórico de lucro de preço das ações.
Nós tivemos aqui 2015, 2016 uma queda, dados negativos devido à forte crise que a gente passou no final da era Dilma, mas de 2017 para cá a companhia se recuperou bem e a gente pode ver um gradativo crescimento no lucro por ação. Então isso daí mostra a saúde, tá? A potência econômica da Petrobras ao longo dos últimos anos, trazendo bons retornos aí aos seus acionistas. Então, juntando o que a gente tem de cenário fundamental com a posição que ela está no gráfico, já apontando para possíveis gatilhos de compra, eu acredito que a Petrobras não deve ser um mau investimento, você pensando aí no médio a longo prazo. E ontem aumentei um pouquinho minha posição na Petro. Vamos ver hoje como eu estou. Petrobras. Então, 116 ações no preço médio 18,65, preço médio abaixo do valor patrimonial de ação, isso é muito interessante. Total investido na Petrobras um pouco mais de R$2.000. Ainda tenho, pela minha estratégia aqui de gerenciamento de risco, ainda tenho R$500 para fazer novos aportes, aí, novas alocações na Petro, se eu achar interessante. Percentual da carteira alocado na Petrobras 4%, parcial aqui segue negativo, mas o meu take profit é lá em cima em 30 e 80, acreditando numa valorização para os próximos meses um pouco maior de 65%, um lucro projetado aí de R$ 1.400 nessa operação da Petrobras. Tá bem? Bom, última ação que eu quero trazer para a nossa discussão aqui do dia são as ações da Eletrobras. Dá uma olhada no gráfico. Eletrobras, companhia de energia localizada no Rio de Janeiro, pela sigla você pode encontrar a Eletrobras na bolsa pela sigla ELET6. Um parênteses aqui, antes da gente partir para a análise individual da ação. As empresas do setor elétrico elas são consideradas aí pelos investidores da bolsa como companhias de defesa. O que isso significa? Mesmo com o Brasil em quarentena, é pouco provável que nós tenhamos muita oscilação no consumo de energia elétrica. Você pode até pensar que o consumo de energia elétrica deve aumentar nas residências, já que as pessoas estão em casa fazendo home office, mas isso pode ser compensado também pela diminuição do consumo de energia nas empresas, nas indústrias, no comércio, já que as pessoas não estão trabalhando lá. O que a gente consegue? A gente consegue ter uma certa previsão de faturamento das companhias de energia elétrica, porque é um serviço que todo mundo precisa, todo mundo consome, todo mundo dá um jeito de pagar, então você já consegue ter uma certa previsão dos lucros do que pode vir a faturar as companhias de energia. Então, são ações de posição defensivas porque elas tendem a ter menos volatilidade, menos oscilação. Porém, com a crise que nós tivemos aí do coronavírus, seguindo o movimento que nós identificamos na Bolsa como um todo, as ações da Eletrobras também caíram nos últimos dias. Vamos ver aqui quanto foi a desvalorização. Eu vou puxar dessa região de topo de 43,5. A companhia, as ações da companhia se desvalorizando mais de 60%. Agora, no gráfico diário, identifiquei ontem um importante gatilho da ponta compradora, nessa região de suporte em 21,50, 19,25 e 15,50, o que pode indicar que essa região de R$16 também pode ter sido o fundo do poço da Eletrobras. As ações se valorizando, a gente pode ter uma parada em 31,5, 34,65, aqui pode ser um ponto de briga, e acima disso o papel pode ganhar força para vir buscar essa região de resistência em 42,5, 43,5, acima disso, já visando mais o longo prazo, as ações podendo chegar à sua máxima histórica de R$48. Vamos dar uma olhada agora nos fundamentos da Eletrobras.
Preço por ação, vamos atualizar também 23,05, mas sendo negociado 23,05, mas sendo negociado praticamente pela metade do preço que seria justo o valor patrimonial por ação na casa de R$40, ela sendo negociada por 23. Então a gente pode falar que a Eletrobras hoje é uma das pichinchas da bolsa. Paga bons dividendos, o nosso yield também altíssimo, pagando quase 2 vezes o que a Selic paga hoje no ano. Isso desperta muito interesse dos compradores quando você tem a ação valendo menos do que o seu valor patrimonial e pagando bons dividendos. O nosso preço-lucro também baixíssimo. Agora a gente vai ver que os balanços eles não andam tão bem assim, mas no contexto geral eu acredito que não chega a nos preocupar. Receita total foi caindo ao longo de 2019, mas ainda segue interessante. Proporcional aí de ativo do passivo podia ser um pouco melhor, mas ainda nós temos um cenário positivo de ativos e caixa, a companhia poderia ter mais caixa, mas enfim, segue aí positivo. A Eletrobras, então, sendo aí essa prestadora de serviços de energia elétrica para o Rio de Janeiro, mesmo tendo os balanços, dá até para a gente colocar aqui razoável, em vez de ruins, é razoável, melhorar um pouquinho a nota, mas pode ser uma oportunidade muito interessante. Lucro por ação foi ruim em 2014, 2015, 16 e 17 uma ligeira melhora. Não sei se você se lembra, mas alguns anos atrás nós tivemos aquele movimento de redução das contas de energia elétrica nas residências. Isso prejudicou muito o caixa das companhias elétricas. Depois nós tivemos aí os preços trabalhando praticamente a livre mercado. Isso melhorou bastante o lucro por ação, né? A energia elétrica ficou mais cara nas residências, mas acabou sendo um preço mais justo que as companhias elétricas puderam cobrar dos seus usuários. E aí a gente nota como subiu bastante o lucro por ação em 2018, seguiu positivo em 2019 e segue com uma boa projeção para 2020. Novamente, é difícil a gente ter todos os fundamentos alinhados com o gráfico, difícil a gente achar uma companhia perfeita para investir, mas analisando o contexto geral, eu acredito que a Eletrobras pode ser um bom investimento aí para médio a longo prazo. Eu tenho posições na Eletrobras, vou colocá-la aqui com o verdinho, 73 ações a R$ 28,90. R$ 28,90 é o meu preço médio abaixo do valor patrimonial de mercado também. Pouco mais de R$ 2.000 investidos na companhia. Preço atual, vamos atualizar ele aqui, 23,05. R$3,05, isso. Parcial segue um pouco negativa. Meu take profit lá em 47,20 para uma valorização esperada de mais de 60%, trazendo aí R$ 1.300 de lucro. Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Oportunidades da Bolsa com 3 ações que eu acho que estão em momentos interessantes. Espero que você tenha gostado, que possa te ajudar na sua decisão dos investimentos em carteira. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida e fica o meu convite também para você participar do meu Telegram. Vou deixar o link do meu Telegram na descrição desse vídeo, onde todos os dias eu posto conteúdo interessante sobre o mercado financeiro, para você seguir acompanhando a minha estratégia, as minhas operações e te ajudar aí na sua tomada de decisões. Tá certo? Grande abraço para você, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.